integração da América Latina e a democratização dos meios de comunicação. Nós temos aí fora também um abaixo-assinado, no sentido de estar pegando a contribuição dos companheiros, das companheiras, no sentido também de levar a democratização das mídias nesse país. Porque nós temos aqui cerca de 9 famílias que dizem como você deve pensar, como você deve agir, qual é a política, etc. Então é preciso reavaliar o papel desse contingente aí, né? E essa jornada continental que defende a integração da América Latina e a democratização das comunicações é uma jornada continental que está acontecendo não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. E ele tem um objetivo de solidarizar-se com o povo brasileiro, o povo boliviano, enfim, o povo venezuelano, que hoje o foco, né, desse ataque está na Venezuela, né? Então tem muito esse sentido, tanto de dar solidariedade na defesa do processo revolucionário, mas também fazer um rechaço às mídias, principalmente nos meios de comunicação de massa de nosso país, que trazem uma realidade distinta do que está acontecendo, principalmente no que diz respeito da Venezuela. Tá bem? Então, para abordar um pouco este assunto, vou passar aqui a palavra para o Nelson. O Nelson vai chamar aqui os nossos convidados, palestrantes. Ok, Nelson? Fique à vontade. Obrigado. Então, eu gostaria de chamar o jornalista Paulo Henrique Amorim. A palavra é toda sua. Muito obrigado, bom dia. Como costuma dizer um amigo meu, olá, tudo bem? Quero agradecer ao professor Nelson esse honroso convite e quero desde já explicitar a encomenda que o Nelson me fez para mostrar que eu me organizei aqui para fazer uma palestra, digamos assim, de acordo com as instruções dadas pelo professor. A minha tarefa aqui é de mostrar, dentro de uma perspectiva razoavelmente longa, a relação do poder e dos governos trabalhistas com essa mídia golpista, que no meu site, que eu espero que todos visitem, que se chama Conversa Fiada, eu chamo de PIG, Partido da Imprensa Golpista, a partir de uma sugestão do deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, que foi o primeiro a usar essa expressão, o Partido da Imprensa Golpista. Então, para me desincumbir dessa árdua tarefa, eu gostaria de começar lembrando a posição do presidente Vargas no segundo governo dele, o governo já na democratização, já sob a regência da Constituição de 46, o governo dele que se inicia com a eleição em 1950. Vargas tinha já, quando ele chega ao poder, um instrumento importantíssimo de comunicação que hoje a gente não tem condições de avaliar e de reconstruir, que era o poder da Rádio Nacional. A Rádio Nacional que foi estruturada e ampliada por ele no primeiro governo Vargas. Ainda em 50 até 54, ela é uma rádio muito poderosa, com um cast muito bom, com alguns dos melhores autores e dramaturgos e cantores e apresentadores que era possível ter no rádio brasileiro da época. E na época, portanto, não havia ainda a televisão comercial como nós temos hoje. Vargas se valia da Rádio Nacional e ele foi seduzido por um jornalista muito competente chamado Samuel Weiner, que quando ainda era repórter do grupo Diários Associados, do Chateaubriand, foi entrevistar Vargas, que estava em São Borja, deposto pelo golpe de 45, e ele cogitava de voltar ao poder. E Vargas deu uma entrevista a Weiner dizendo: eu voltarei. Foi quando ele anunciou que voltaria a disputar as eleições presidenciais. E a partir daí se estabeleceu um laço
de afeto e de admiração recíproca entre Weiner e Vargas, e sobretudo entre Weiner e a Alzirinha, a filha de Vargas, que era uma espécie de chefe da Casa Civil do Vargas, no poder e fora do poder. E foi a Alzirinha que criou os mecanismos pelos quais foi possível fundar o jornal Última Hora. O jornal Última Hora se criou, em primeiro lugar, é bom lembrar, e é por isso que a história costuma ser implacável, não haveria Última Hora não fosse a contribuição de um banqueiro então progressista de nome Walter Moreira Salles. Foi o Walter Moreira Salles que finou o Samuel para comprar a gráfica onde se imprimiu a Última Hora. E o Weiner conseguiu abrir no Banco do Brasil, sob a presidência do Ricardo Jafé, um industrial paulista muito importante, abrir o Banco do Brasil para um financiamento para abrir a Última Hora. Não era nenhum privilégio, porque também tinham empréstimos no Banco do Brasil o Assis Chateaubriand, o Roberto Marinho e já o Carlos Lacerda, mais tarde teve quando ele abriu o jornal Tribuna da Imprensa. Portanto, não é que Weiner tivesse o privilégio de ser financiado pelo Banco do Brasil, mas apenas que ele teve o mesmo direito que os outros tiveram, que era ser financiado pelo Banco do Brasil. O problema do Weiner surgiu quando a Última Hora se tornou um excelente vespertino, um jornal que rapidamente se tornou muito competitivo, era um jornal moderno, arrojado, graficamente inovador, com contribuições importantes. Havia entre as suas grandes estrelas um jovem trotskista que fazia crítica de teatro chamado Paulo Francis. Depois ele fez uma pequena mudança no espectro político e morreu de infarto na extrema-direita, como se sabe. Mas até realizar esse trajeto, ele durante muito tempo foi crítico de teatro da Última Hora com um raro brilho. Muito bem, a Última Hora rapidamente se tornou um jornal que competia com os grandes jornais do Assis Chateaubriand e se tornou um sério problema, e ele dava de 10-0 na tiragem da Última Hora, na Tribuna da Imprensa, que era um jornal dirigido a um núcleo muito restrito da extrema-direita do Rio de Janeiro, que era o pessoal do chamado Clube da Lanterna, ou, segundo o que a Última Hora dizia, era o jornal das mal-amadas. As mulheres que faziam parte dos grupos que iam para a rua defender o Lacerda, e Lacerda esse que o Weiner também apelidou de o Corvo do Lavradio, que a Tribuna da Imprensa ficava na Rua do Lavradio, e o Weiner acentuou o aspecto corvístico do Lacerda, que usava uns óculos de aros escuros, óculos pretos muito grossos, e dava a ele o aspecto realmente de um corvo. Isso eu chamo a atenção porque é muito importante nesse jornalismo de combate, esse jornalismo de litígio, você dá apelido, criar expressões como pig, porque essas coisas colam. Eu gostaria de chamar a atenção de todos, e não faço aqui nenhum merchandising, mas de ir ao meu site hoje, que tem uma peça brilhante, que é uma peça que mostra como o Aécio Neves, que eu chamo de Arroxo Neves, finge que vai para frente, mas na verdade vai para trás. E isso, na verdade, ele é demonstrado nos passos, como se o Aécio Neves fosse o Michael Jackson naquela coreografia de ir para frente, e na verdade ele vai para trás. Muito bem, então o Lacerda conseguiu criar a CPI da Última Hora. E a CPI da Última Hora era para mostrar que era para destruir o Weiner. E para destruir o Weiner, destruir o Vargas. E a grande questão, a grande polêmica ali, era mostrar que o Weiner não podia ser dono de um jornal, uma vez que ele não era brasileiro. E a Constituição exigia que só brasileiros pudessem ser donos de jornal. O Weiner teve como seu advogado o brilhante jurista Evandro Lins e Silva, que depois o Jango mandou para o Supremo,
E o Evandro defendeu com unhas e dentes a nacionalidade brasileira do Wagner, e inclusive o Wagner apresentou a ele o rabino que tinha feito a circuncisão do Wagner na Tijuca. E esse foi o momento importante que ajudou muito o Wagner. Anos depois, quando a questão já estava inteiramente superada, o Evandro encontrou esse rabino. E o rabino confessou ao Evandro que não tinha feito circuncisão nenhuma no Wagner, que quando ele conheceu o Wagner já estava devidamente circunciso. Aí o Evandro perguntou: mas rabino, por que o senhor fez isso? Ele respondeu: porque as finanças da sinagoga estavam muito mal, doutor Evandro. O senhor me desculpe, mas o que eu posso fazer? Esse foi o ambiente que mostra como o Vargas procurou o tempo todo manter um espaço na mídia, através da Rádio Nacional e, sobretudo, através da Última Hora, que rapidamente se tornou um jornal mais vendido do Rio e abriu as portas aqui, inclusive, em São Paulo. Aí vem o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, como se sabe, foi eleito debaixo daquela afirmação macro-golpista do Lacerda, que foi: Juscelino não será candidato, se for candidato não será eleito, se for eleito não governará. Foi assim que Lacerda recebeu o Juscelino. E eu tive, quando era da revista Veja, e houve um tempo em que os jornalistas podiam confessar que trabalhavam na Veja. Hoje, ninguém em sã consciência, num ambiente familiar, pode dizer que trabalha na Veja. Mas naquele tempo a gente podia dizer que trabalhava na Veja, no tempo do Mino Carpa. E eu fui fazer uma entrevista sobre o aniversário do Banco Nacional de Desenvolvimento, criado pelo Juscelino, e, entre outras coisas, o Juscelino disse que um dos motivos pelos quais ele transferiu a capital para Brasília é porque ele não aguentava, ao fim do expediente no Palácio do Planalto, deslocar-se para a área reservada, a área privativa do presidente, ligar a Rádio Globo e ouvir um locutor chamado Raul Brunini anunciar: e com vocês agora o maior orador do Brasil, Carlos Lacerda. Na verdade, o Brunini falava o nome todo: Carlos Frederico Werneck de Lacerda. O Juscelino dizia que ele se sentia muito mal, passava muito mal, porque todas as noites, no horário nobre, na Rádio Globo, o Lacerda pregava o golpe contra ele. Esse foi um dos motivos pelos quais ele tentou levar a capital para Brasília. Não adiantou nada, porque quando a capital chegou em Brasília, já havia tecnologia suficiente para levar o sinal de áudio do Rio para Brasília. Do mesmo jeito, o Lacerda continua a perseguir ele já em Brasília também. Mas o Juscelino, e estamos falando de governantes que procuram abrir um espaço nesse ambiente monopolizado da mídia, o Juscelino criou um espaço importante que foi financiar da maneira mais deslavada o Adolfo Bloch. Ele deu dinheiro para o Adolfo, financiou o Adolfo. O Adolfo criou uma revista chamada Fatos e Fotos, que era falsamente impressa em Brasília. Na verdade, era impressa em Parada de Lucas, no Rio de Janeiro. Eu sei disso, que eu trabalhei na Fatos e Fotos. E era uma revista feita basicamente para defender o governo Juscelino Kubitschek. E o Juscelino tentou, de todas as maneiras, se aproximar do Chateaubriand, e, de qualquer maneira, ele tentou pelo menos ter esse espaço que eram as revistas do Adolfo. Ele tentou de tal maneira se aproximar do Chateaubriand, que tem um livro muito interessante, uma biografia do Brizola chamada O Caudilho, de um jornalista gaúcho cujo nome eu não me lembro, que diz que quando o Brizola expropriou as empresas americanas lá no Rio Grande do Sul, ele expropriou no fim da tarde de um dia. Naquela época não tinha telefone interurbano, não tinha internet, não tinha nada. E quando ele chegou no dia seguinte de manhã para pôr em execução, a primeira coisa que acontece é que tinha ao lado dele, tinha um telefonema no gabinete dele do presidente da República, Juscelino Kubitschek, e o Juscelino disse assim: governador, tem aqui ao meu lado uma pessoa querendo falar com o senhor. Era o Chateaubriand, para dizer que ele revogasse
imediatamente o processo de encampação das empresas americanas. Muito bem. Chegamos ao Jango. O Jango tinha, como sempre, o apoio do Samuel. A Última Hora continuava, já a essa altura ela se expandiu não só para São Paulo, mas também para Pernambuco, para apoiar o Arraiz, se expandiu para o Rio Grande do Sul, para apoiar o Brizola, e sobretudo no eixo Rio-São Paulo, sempre com algumas das melhores equipes do jornalismo brasileiro da época. E o Jango poderia ter tido um apoio capital, um apoio central. E aqui eu vou me deter para contar uma das histórias mais torpes do regime militar, que foi a maneira pela qual o regime militar destruiu o grupo do Wallace Simonsen. Não sei se todos já ouviram falar desse homem, do papel desse personagem na história do Brasil. Wallace Simonsen é filho de uma tradicional família de corretores de café em Santos. Ele próprio pegou o negócio da família e expandiu o negócio da família de tal maneira que ele se tornou o maior exportador de café do Brasil, expandiu seus negócios para a Europa, se tornou um fortíssimo empresário de café na Europa, e nos Estados Unidos ele quis criar um sistema de entregar o café no varejo, isso que a gente vê hoje aí, a Starbucks, ele queria fazer na Europa e nos Estados Unidos. Ele tinha o plano também de se tornar um grande operador de commodities, além do café, e entrar no mercado do trigo, que na época era um mercado controlado pelos americanos e por uma das subsidiárias do grupo Rockefeller. E o Wallace Simonsen era um empresário, um visionário. Ele criou o primeiro supermercado do Brasil, o supermercado Peg Pag. Ele era o representante no Brasil da empresa de telecomunicações inglesa chamada Marconi. Foi ele quem permitiu a integração do sinal para a transmissão ao vivo entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte da inauguração de Brasília. E quando houve o golpe de 61, quando o Jânio renunciou e tentaram impedir a posse do Jango, o Wallace Simonsen mandou o diretor do escritório dele em Paris tomar conta do Jango. Vocês lembram que o Jango estava em Beijing e foi voltando do Brasil para o Brasil, parando primeiro em Paris, depois foi voltando até chegar a Porto Alegre, e só depois que estava feito o acordo para a volta dele com a instalação do regime parlamentarista, ele voltou ao Brasil. Nesse trajeto todo, quem cuidou do Jango e botou o Jango no avião foi o diretor da Panair do Brasil, na Europa. Por que Panair do Brasil? Porque o Wallace Simonsen comprou a Panair do Brasil. Ele comprou da Pan American, americana, a Panair do Brasil, ao mesmo tempo em que o Rubem Berta da Varig comprou a Real Aerovias. Só que o negócio da Panair era melhor, porque a Panair tinha menos dívidas e menos aviões, mas rotas melhores. A Panair tinha as rotas da Europa e dos Estados Unidos. E o Rubem Berta, que como todos sabem, tem uma origem no DNA dele, tem uma militância pró-nazista no Rio Grande do Sul, o Rubem Berta comprou, para poder se beneficiar de crédito do governo, ele comprou a Real Aerovias, que tinha mais aviões, mais dívida e menos rota. A Real só ia aos Estados Unidos. Portanto, a Panair do Brasil começou muito mais forte do que a Varig. E ela já tinha condições de cuidar do Jango e de fazer um trabalho que era essa visão do Wallace Simonsen, ser um instrumento da distribuição de produtos brasileiros e do comércio brasileiro de commodities no mundo inteiro. A Panair seria a operadora dessa expansão do Wallace Simonsen para o comércio internacional brasileiro. Muito bem, aí houve uma operação, o Jango precisou livrar-se de uns excedentes muito grandes de café. Isso estava impedindo o Brasil de ter uma receita cambial, que era central, que era essencial nas contas da balança comercial da época. E ele abriu uma portaria permitindo
que exportadores brasileiros comprassem os excedentes de café no Brasil e revendessem esse café quando achassem que era melhor. Essa portaria teve um erro, teve uma imprecisão. O que aconteceu foi que o Wallace Simonsen comprou uma quantidade gigantesca de café, botou dinheiro em dólar na mão do governo brasileiro, e no dia seguinte o Jambo, o governo brasileiro, então o Instituto Brasileiro do Café, teve que refazer a portaria e criar novas condições para que essa operação pudesse ser feita, já que havia uma série de irregularidades, uma série de brechas no processo. A partir disso, o então presidente do Banco da América, aqui em São Paulo, um deputado da UDN, chamado Herbert Levy, criou a CPI do Café. Criou a CPI do Café, aliou-se ao Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, do qual o Herbert Levy era acionista, era colunista, e iniciou-se uma campanha mais feroz do que essa hoje para impedir que o pré-sal seja explorado sob o regime de partilha, uma vez que todos sabem que essa CPI da Petrobras nada mais é do que a tentativa de impedir que a Petrobras use o sistema de partilha para explorar o pré-sal. O resto é, como diria o Nelson Rodrigues, é o ar de Paquetá. É disso que se trata. Então, fez-se a CPI do café. Fez-se a CPI do café. O advogado do Wallace Simonsen era um jovem advogado, jornalista em Santos, chamado Saulo Ramos, que conta isso extensivamente no livro dele, o Código da Vida. Daqui a pouco eu me lembro do nome do livro do Saulo. A CPI foi minando as condições econômicas do Wallace, bloqueou as operações da empresa de café do Wallace em Nova York. Com isso, sufocou as condições de Wallace continuar a irrigar o sistema das empresas dele. E, sobretudo, atingiu uma empresa que era muito importante. Uma empresa chamada TV Excelsior, que o Wallace Simonsen também comprou. Ele comprou e entregou para o filho, o Alinho Simonsen. E o Alinho Simonsen, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o regime do chamado compromisso. Compromisso era um compromisso que havia entre os donos das emissoras de televisão da época de não contratar o profissional de outra empresa, que é para obrigar os profissionais a ficarem sempre na mesma empresa e recebendo o salário que essa empresa determinasse. O Valinho foi lá e detonou esse contrato, entre aspas, e começou a contratar todo mundo, levou Bibi Ferreira, levou Moacir Franco, levou Manuel Carlos e fez uma televisão extremamente competitiva e deu o jornalismo ao Fernando Barbosa Lima, que criou um famoso e antológico jornal de vanguarda, que tinha entre seus colaboradores o Borjalo, o Newton Carlos na área internacional, tinha o Otto Lara Rezende, e era uma equipe primorosa, um jornal que desmontou completamente a forma robótica que prevalece até hoje no Jornal Nacional, que tem em sua origem no chamado Repórter Esso. Repórter Esso da TV da TV Tupi do Chateaubriand. Então, vejam bem, o Herbert Levy era o homem do Bank of America, exportador de café, reuniu a elite cafeeira de São Paulo, desmontou as operações de café do Wallace em Nova York, impediu que o Wallace continuasse a financiar a Excelsior e impediu que o Wallace continuasse a financiar a Paner. Um dia, Código da Vida de Saulo Ramos. Obrigado. Um dia em que estava para sair do aeroporto do Galeão um voo da Paner para ir para Paris. Naquele momento se chegaram as ordens da Justiça suspendendo todas as operações da Paner, e naquele momento já havia um avião da Varig que
pegou todos os aviões da Varig, todos os passageiros da Varig, colocou dentro dos aviões da Varig, e a Varig fez o voo para Paris. A partir daí deu-se um processo selvagem de apropriação dos bens da Panair, uma apropriação selvagem de apropriação dos bens da Excelsior. Os maiores beneficiários dessa apropriação foram o senhor Otávio Frias, que durante um certo momento tentou comprar a Excelsior e tomou alguns imóveis de propriedade da Excelsior, e o outro beneficiário foi Carlos Lacerda, já que o Banco do Estado da Guanabara era o banco que era um dos bancos credores da Excelsior, e em nome desse crédito Lacerda tomou a Excelsior no Rio de Janeiro e passou a utilizá-la como seu instrumento de divulgação. Há um detalhe que é muito importante, é que além de a TV Excelsior vir ajudar o Jango, o Jânio de Freitas, outro dia, na Folha de São Paulo, contou que no início de 1964, fim de 63, o Wallace Simonsen procurou ele, Jânio, que tinha dirigido o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã, para fundar um jornal no Rio, para defender o Jango. E o Jânio começou a procurar impressoras, ia formar a equipe e ia desenhar o jornal, quando veio o golpe de 64. E aí o Jânio disse para o Wallace: acabou, esse troço aí vai durar muito tempo, vamos parar, vamos desistir disso aí. O Wallace insistiu, mas acabou sendo convencido pelo realismo do Jânio e desistiu de fazer esse projeto. Portanto, estou tratando de um outro episódio que mostra a tentativa de governos trabalhistas de furarem o bloqueio da mídia. Não preciso aqui me estender sobre o papel do PIG no golpe de 64. Faço só uma referência de novo bibliográfica, sugerindo que comprem no sebo virtual, como fiz eu recentemente, o livro do René Dreyfus, o cientista político uruguaio que fez o mais completo e impecável levantamento sobre a participação dos conspiradores contra o Jango, e mostra o papel do IPES, que foi uma instituição, uma espécie de um tanque de cérebros para derrubar o Jango, dirigido pelo general Golbery Couto e Silva, e que tinha como seu braço direito o então assessor de imprensa da Light, esse romancista que se recusa a dar entrevista, e vocês podem perfeitamente entender por que ele não dá entrevista, esse romancista Rubem Fonseca, que redigiu os editoriais do IPES, que o IPES distribuía pelo Brasil afora para tentar derrubar o Jango, e escrevia também o roteiro dos filminhos que eram feitos para serem exibidas em diversas estações de televisão pelo Brasil afora para derrubar o Jango. Hoje esse trabalho todo está simplificado, porque basta assistir ao Jornal Nacional para ver que o IPES hoje atende pelo nome de Ali Camel, e um único jornalista faz o papel que o IPES fazia com aproximadamente 10, 20 jornalistas. Não preciso lembrar também, como fez o colunista Ricardo Mello essa semana, na segunda-feira, a semana retrasada, na Folha de São Paulo, que reproduziu um telegrama da Embaixada Americana, do embaixador Lincoln Gordon, sobre uma conversa com o Roberto Marinho, a respeito da necessidade de se prorrogar o mandato do primeiro presidente militar, o Castelo Branco, e o Lincoln Gordon estava muito impressionado com a lucidez e a acuidade dos argumentos do Roberto Marinho, e ele acreditava que, de fato, o mandato do Castelo Branco ia ser prorrogado, uma vez que o Roberto Marinho tinha dado garantias disso. No governo Sarney, o Roberto Marinho governou o Brasil com o Sarney. Ele era co-presidente. E o vice-presidente era o ministro das Comunicações, indicado por Roberto Marinho. Antônio Carlos Magalhães era o ministro das Comunicações do Sarney e seria também do Tancredo.
O governo Collor, todos sabem que foi eleito com a ajuda da Globo, não só quando criou o mito do caçador de Marajás, como também durante a campanha fez aquela obra-prima, que é um dos exemplos mais típicos de como a televisão pode ser manipulada com objetivos eleitorais, que foi o Jornal Nacional com a edição do debate entre o Lula e o Collor, em que o Roberto Marinho deu instruções para que se colocasse tudo de bom do Collor e tudo de mal do Roberto Marinho. Sobre isso, há testemunhos históricos do editor da Globo, que participou dessa edição, que deu um depoimento gravado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro e contou como é que foi feita essa edição. Portanto, não é uma especulação lançada ao espaço, é um documento histórico. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, leia um livro chamado Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral, em que eu conto como é que se deu esse episódio e se deu também a tentativa da Globo de impedir a eleição do Brizola no Rio de Janeiro, na primeira vez, em 1982. O Roberto Marinho co-governou o Brasil no governo Fernando Henrique. E hoje nós nos vemos na situação que é a seguinte: nós temos diante de nós uma barreira construída pelo PIG. Essa barreira, em última análise, nada mais é do que a Globo, a Rádio Globo, a TV Globo, o Jornal Globo, a revista Época. Todos os outros são personagens secundários nessa operação, tem alcance muito menor, uma repercussão muito menor, e se criou no Brasil hoje um mecanismo de realimentação de elos cada vez mais frágeis, mas que são os elos que conduzem o diálogo político, que conduzem a cena política brasileira. Funciona assim: a imprensa escrita cada vez tem menos leitores, mas a imprensa escrita é aquela que tem ainda ativos, recursos para fazer as denúncias. Essas denúncias da imprensa escrita são transformadas, glamorizadas, sonorizadas, cromatizadas pelo Jornal Nacional, que cada vez tem menos espectadores. E essas reportagens, entre aspas, do Jornal Nacional, são objeto de debates no Congresso Nacional, especialmente no Senado. Num Senado que tem cada vez menos representatividade. Então são jornais de menos leitores, um telejornal de menos espectadores e um Congresso de menos representatividade, que se realimentam e se reproduzem numa sequência que se repete e produz os temas, a agenda política do Brasil. Porque não foi encontrado um mecanismo de furar esse bloqueio, de romper essa cadeia. Faltando aos 45 minutos do segundo tempo do segundo mandato, o presidente Lula encomendou ao ministro Franklin Martins uma lei de meios. Eu, no meu site, eu me refiro ao marco regulatório da comunicação como lei de meios, que é para lembrar aos brasileiros e aos meus leitores que nós temos que ter vergonha de não sermos a Argentina, que além de ter botado todos os generais torturadores na cadeia, fez a lei de meios. E hoje, na Folha de São Paulo, tem a notícia de que a dona do Clarim acaba de renunciar ao cargo que exercia no Clarim, porque pela lei de meios argentina, ela não pode ser presidente do Clarim. É como se uma lei aqui no Brasil impedisse os filhos do Roberto Marinho de dirigir as organizações Globo. Porque eu dirijo uma ou dirijo outra. E ela vai parar, ela deixou de dirigir o Clarim. Isso não foi feito na Bolívia, não foi feito na Coreia do Norte, foi feito na Argentina.
em que a Suprema Corte considerou legal a lei de meios. Então, aos 45 minutos do segundo tempo, Lula faz um projeto de lei de meios, que é um projeto muito bom para a época. Hoje não é mais apropriado. O próprio Franklin sabe disso, porque aquele projeto do Franklin, que é muito bom, e que o Paulo Bernardo jogou no fundo da gaveta, o projeto do Franklin não trata do Google. E não sei se vocês sabem, mas é uma informação importante. O Google hoje é o segundo maior recebedor, é o segundo maior beneficiário da publicidade no Brasil, depois da Globo. Não é o SBT, não é a Record, não é ninguém. É a Globo e depois o Google. E progressivamente o Google vai googlar a Globo. Porque vai haver progressivamente mais anúncio, mais comercial no Google, a tal ponto que a Globo, que está com uma audiência em queda, vai ter um faturamento em queda, e esse faturamento não vai sustentar o custo da Globo. Não sei se os amigos e amigas sabem, mas a Globo gasta 17 milhões de reais por mês para pagar o salário do seu elenco que não está no ar. Para não deixar esse elenco ir trabalhar na Record, ou na Band, ou no SBT. Para ficar em casa. E mais, vem aí um novo medidor de audiência, uma empresa inglesa, alemã, que foi contratada por todas as emissoras, todas as redes de televisão, menos a Globo. E por conta dessa chegada, o Ibope já está fazendo um hedge. Ele já está diminuindo a audiência da Globo, para não ficar muito diferente daquela que os alemães vão descobrir. E aí eu pergunto, há quantas décadas, não estou falando de anos, a Globo vem cobrando pelos seus comerciais, segundo uma audiência que ela não tem? Quanto vale isso? Talvez a revista Forbes saiba, porque acabou de identificar a família Marinho como a mais rica do Brasil. Há quanto tempo a Globo vem vendendo, inclusive ao governo, ao Banco do Brasil, a Petrobras, uma audiência que o Ibope dizia que ela tinha e ela não tem? E há quanto tempo ela se beneficia dessa figura do bônus por volume, que amarra as agências de publicidade à Globo? O bônus por volume que a Globo paga é o maior item do faturamento de 90 agências de publicidade do Brasil. E o bônus por volume, segundo o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão, é um crime. É um crime. O Pisolato teve que fugir do Brasil porque cometeu o crime do bônus por volume. Agora, o bônus por volume da Globo não é criminoso, é santo, é imaculado, é virgem. Agora a presidenta Dilma, que passou um mandato inteiro dizendo que a melhor maneira de enfrentar o problema é o uso do controle remoto, e aliás é bom lembrar aos amigos e amigas que o controle remoto levou de 4 a 5 anos para ser vendido no Brasil, porque o Roberto Marinho não deixava. A Dilma dizia, não, o controle remoto faz a seleção. Agora ela está pagando o preço.
Está pagando o preço? Porque ela viu que existe um cerco para levar essa eleição para o segundo turno e para tomar o petróleo do povo brasileiro, porque essa eleição é sobre isso. Qual é a maneira pela qual eu espero me estar desincumbindo da tarefa que o professor Nelson me deu? É mostrar que existem vários elementos para nós meditarmos sobre a nossa história recente, a história da indústria da comunicação no Brasil. Eu recomendo uma leitura dos trabalhos do professor Venício Lima, que é, na minha modesta opinião, o maior especialista brasileiro em assuntos de telecomunicação. Ele tem um trabalho brilhante sobre, e com isso eu espero encerrar essa nossa conversa, os vetos do Jango ao projeto de radiodifusão de 1962. Em 1962, a bancada do rádio e da televisão fez um projeto de lei para regular a indústria da rádio e televisão no Brasil. O Jango apôs a esse projeto uma série de vetos. E os motivos dos vetos, por que ele vetava cada um daqueles artigos? Apenas aquilo é uma política para informar uma lei de meios. O Jango tinha visto em 1962 o perigo que se avizinhava. E naquela época, em 1962, havia no Brasil 1 milhão de aparelhos de televisão. Como diz o Franklin, havia mais televizinho do que aparelho de televisão. E o Jango percebeu que aquele projeto era um projeto que ia envenenar o Brasil, como disse o Jango numa entrevista póstuma, divulgada depois que ele morreu. A mídia envenena o Brasil. Esse projeto de 1962 é o código que está em vigor hoje. 1962. Não é que o Neymar não tinha nascido, o pai do Neymar não tinha nascido. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rede, não tinha TV a cor, não tinha nada. Mas a Globo conseguiu manter esse projeto intacto. A lei de radiodifusão no Brasil é de 1962. Isso é ou não é uma vergonha? Diria um grande jornalista, Boris Casoy. Esse paladino da democracia. E digo mais, para comemorar a derrubada de todos os vetos do Jango, nenhum deles sobreviveu no Congresso. O Congresso Nacional derrubou todos os vetos do Jango. Foi criada uma instituição que hoje comanda o Ministério das Comunicações, e há muito tempo comanda o Ministério das Comunicações, que é a ABERT, Associação Brasileira das Empresas de Rádio e Televisão. E quem foi o primeiro presidente da ABERT? Foi o Roberto Marinho da época, um sujeito chamado João Calmon, que era deputado pelo Espírito Santo e testa de ferro do Assis Chateaubriand. É essa ABERT que manda no Ministério da Comunicação, que manda na Anatel e que governa a indústria com uma lei de 1962. A alternativa talvez seja o universo que se abre com o Marco Civil da Internet. Mas não basta. Não basta. Porque, como disse o Lula ontem aos blogueiros sujos, a gente se esquece que TV aberta é uma concessão. O triste dessa história é que ele esqueceu.
Muito obrigado. Bom, a gente vai passar agora para uma sessão aí de perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer. Você não podia falar mais alto para todo mundo te ouvir? O papel do Jango em 62 com relação à lei de difusão foi transferido hoje, poderia dizer, para o José Dirceu antes da perseguição do Mensalão, porque o José Dirceu estava articulando alguma mudança para a difusão, para mudar? Não, tem nada a ver. Nada. Até porque existe um fenômeno aqui no Brasil muito que eu reputo lamentável, é que o PT pensa que inventou o trabalhismo. O PT acha que o Espartacus, aquele escravo de Roma, que enfrentou os poderosos, que o Espartacus era petista. Eu, como sou um pouco mais velho do que o Lula e sou carioca e convivi com o brizolismo, com o Juscelino, né? E sou fã do João Goulart. Tenho na minha casa, no meu escritório, uma foto gigantesca do Jean Manzon com o Dr. Getúlio despachando, né? Eu sei que o trabalhismo no Brasil começou muito antes do PT. Não que o PT tenha desonrado o trabalhismo, muito ao contrário. Acho que um dos problemas que o Brizola teve foi que ele não reconheceu que o trabalhismo tinha mudado de mãos. Quando ele reconheceu isso, foi muito tarde. Ele poderia mais cedo ter dito, não, de fato, o meu trabalho se encerrou, agora passo a palavra ao Lula. Mas, de qualquer maneira, é lamentável que o PT não impunhe, não levante as bandeiras do Jango, e uma delas seria pegar esses vetos, todos eles derrubados por um congresso de donos de empresa de televisão ou de jornal, e refundar esses vetos e transformar numa lei de meios. Pois não? É sempre bom ouvir uma voz com conhecimento, com sabedoria. Obrigado. É o seguinte... Ele me deu uma tarefa, eu tive que trabalhar, né? Passei 3 dias aqui me organizando. Então, conforme já foi comentado, né, aqui no Brasil, a gente analisa, não entende, ou melhor, pode até entender o fato de 11 famílias... Na verdade, não são 11, desculpe, não são 11. É a família Marinho, é o Frias... Não, o banco, hoje os Mesquitas já não mandam mais nada, só mandam na página 3. Os bancos que mandam no Estadão e a família Tivita, que está louca para vender a Veja, que eles não aguentam mais, vão quebrar, né? Os Tivita vão quebrar, como você sabe. Certo. E também analisando o fato, as organizações Globo, com 340 veículos aqui dentro, espalhados aqui no Brasil, TV, afiliados, rádio, afiliados, jornal, revista, sucursais, enfim, novas tecnologias, coisa que seria inadmissível em qualquer outro país soberano, democrático. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, além das mídias que a presidenta Kirchner sancionou, acabando, ou melhor, diminuindo com o poderio da Globo de lá, que é o Grupo Clarim. Isso. Recebeu muito mais críticas aqui do que lá. Então, a minha pergunta é o seguinte... Dependendo dos jornais aqui, a Kirchner não governa mais a Argentina, aquilo lá é um horror. Mas, para finalizar, minha pergunta é a seguinte, com toda a sua experiência nesse meio, nesse ramo, esse projeto de lei de iniciativa popular, com o perfil dos parlamentares que nós temos lá em Brasília, haverá uma sensibilidade semelhante ao projeto de iniciativa popular, por exemplo, da lei da ficha limpa, ou não?
Bom, eu acho que o projeto de lei de iniciativa popular é muito bom. É mais atual do que o da lei, do projeto do Franklin. E isso na opinião do próprio Franklin. E o próprio Franklin contribuiu para a elaboração desse novo projeto, assim como o professor Vinícius Lima contribuiu também. Foi um grupo muito sério e eu acho que eles vão conseguir as assinaturas necessárias. Porém, ao contrário do Ficha Limpa, que se serviu também do apoio de um certo udenismo, porque esse negócio de combater os políticos corruptos atende muito bem a uma certa direita brasileira, né? Eu acho que esse projeto só irá para frente se a Dilma quiser. Se a Dilma mandar o partido dela trabalhar esse projeto. Eu acho que é muito difícil, embora num segundo mandato ela tenha mais cacife para fazer isso. E num segundo mandato ela tenha percebido o mal que ela fez ao Brasil, deixando a Globo navegar em mares tranquilos e calmos, como a Globo trafegou nos últimos 2 governos Lula e governo Dilma. Tem alguns obstáculos, porém. O maior obstáculo é o ministro da Comunicação, o Paulo Bernardo, que deu uma entrevista à Veja, dizendo, Ele deu uma entrevista à Veja, dizendo que esse negócio de lei de méritos é infantilismo, que isso não vai a lugar nenhum, que ninguém quer censurar nada. Não há nenhuma relação entre lei de méritos e censura. Isso é uma falácia que a Globo conseguiu incutir em algumas mentes limitadas, como a do ministro Paulo Bernardo. O outro obstáculo são alguns ministros dela, alguns ministros trabalhistas, que não podem ver uma câmera da Globo, não podem ver um holofote da Globo. O ministro Mercadante, por exemplo, quando ele vê uma câmera da Globo, um holofote da Globo, ele tem ele se transporta como se fosse a visão de Deus. É um fenômeno que está registrado na Bíblia. Está registrado na Bíblia em vários episódios, não é? O Mercadante, por exemplo, o ministro Mantega. O ministro Mantega, cada vez que ele fala, há uma comoção no mercado financeiro, porque ele bate cabeça com o Mercadante, bate cabeça com o presidente do Banco Central. Então, um grande favor que ele faria era não falar mais com a Globo. Fica quieto. Fala no Congresso quando for obrigado. Ministro da Fazenda não tem que dar entrevista todo dia. Então, ela tem dentro do próprio governo dela alguns problemas. Ela tinha uma ministra da Comunicação Social, a Helena Chagas, que era, e provavelmente será, funcionária da Globo. Então tem um globismo ali no subsolo do Palácio do Planalto. Então, ela tem que se convencer, tem que botar o peso político do presidente da República nessa campanha, para defender um projeto muito bom, um projeto revolucionário, como é esse marco civil da internet, e tem que se livrar dos globais, os globais que se fantasiam de neutros, né? de imparciais, mas não podem ver. O Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era senador, e a gente entrava com uma equipe no Congresso, e queria entrevistar com o Fernando Henrique, o repórter dizia assim: acende o pau de luz. Pau de luz é aquele conjunto de luzes que você põe em cima da câmera para iluminar o entrevistado. Acende o pau de luz que ele vem correndo. Não tinha eu, hein? Em 1 minuto o Fernando Henrique apareceu: oi, tudo bem, como vai? Com aquele sorriso de aeromoça que ele tem, né? Segundo Antônio Carlos de Magalhães, essa definição do Antônio Carlos de Magalhães, sorriso de aeromoça. O Mercadante é a mesma coisa. Acende o pau de... Parece borboleta. Paulo, sim, muito boa a sua exposição, e eu queria que você pudesse desenvolver um pouco essa reflexão sobre os recursos que o governo federal, infelizmente, tem destinado também a esses veículos de comunicação que fazem parte aí do PIB, né? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que esses veículos
criticam cotidianamente, né, uma série de medidas que poderiam ir numa direção de construir algumas reformas mais progressistas, mesmo que tímidas, né? Mas o governo federal continua liberando, né, bilhões para financiar esses veículos, né? Então você abre a Folha de São Paulo, os jornais, as revistas aí que você citou, tem ali propaganda da Petrobras, tem propaganda da Caixa Econômica Federal, tem propaganda do Banco do Brasil, do Ministério da Educação e tal. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Tá. Olha, eu tenho constrangimento em tratar desse assunto porque eu tenho um blog e fica parecendo que eu estou falando com missa encomendada, puxando a brasa para minha sardinha. Eu tenho um blog que tem uma audiência muito boa, um blog competitivo e que tem publicidade do governo federal, de governos estaduais, de sindicatos, de prefeituras, e de empresas como o Bradesco, como Fotótica, como American Express, enfim, porque eu entrei na categoria de blogs relevantes do Google e uma parte muito importante da minha receita hoje é paga em dólar pelo Google. Só que o Google não paga imposto de renda no Brasil. Bom, então, o que acontecia é que havia um critério de audiência, um critério profissional, criado pelo Franklin, quando ministro, que dava proporcionalidade em relação à audiência. Isso foi muito bom, porque com isso o governo federal pôde colocar anúncios não só na blogosfera, mas também numa infinidade de publicações e veículos de comunicação pelo Brasil afora, em pequenas cidades, em veículos que jamais seriam contemplados. Houve uma democratização efetiva. Mas, na gestão da excelente ministra Helena Chagas, ela fez uma distorção muito importante, é que ao contar a parte da publicidade que ia para a internet, ela botou no bolo, ao meu lado, como se fosse meu concorrente, o Google. Quisera eu ser concorrente do Google, você não acha? Não fosse concorrente do Google, da Yahoo, do Facebook, imagina, ela botou no mesmo balaio o Azenha, o Nassif, Facebook, Yahoo, Google, e aí ela somou tudo que ela botava de dinheiro na internet. O Franklin criticou muito isso e aparentemente a SECOM está mudando esse critério. Não para beneficiar ninguém, mas para restabelecer um mínimo de realismo, porque o Google não é meu concorrente. Né? Aposto com você que os dois donos do Google lá em Seattle não perdem um minuto do tempo deles preocupados com a audiência do Conversa Fiada. É possível que eles leiam com muito interesse, mas é possível também que não se interesse. Agora, é bom entender também o seguinte, se o Haddad, se a Graça quisesse defender do tiroteio implacável, cruel, contra o governo deles, contra a administração deles, onde que eles vão se defender se o PT não criou órgãos alternativos? O PT não criou um jornal. O Brizola criou um jornal. O Vargas criou um jornal. O PT não criou um jornal impresso. O Sindicato dos Bancários, sob controle do PT, não tem um jornal. Agora eles estão fazendo uma televisão. A TVT é uma televisão que pode ter futuro. Mas ontem, por exemplo, eu quis transmitir a fala do Lula lá para os blogueiros sujos. Era um negócio não profissional. Não profissional. Eu mandei um e-mail para o Instituto Lula dizendo que eles têm a obrigação de dar uma plataforma profissional ao presidente da República. O Lula não pode falar e ser transmitido para os blogs de todo o país como se ele estivesse no interior
da Nigéria com um aparelhinho celular do tempo do Thomas Edison. Tem que ser um negócio profissa. É um ex-presidente da República que tem um papel importante no Brasil a desempenhar. Tem que ter uma plataforma direita, um streaming bem feito, tem que ter a tradução em texto simultânea, contrata um estenógrafo. A fala do Lula para os blogueiros sujos é um documento importante. A fala do Lula para os órgãos de imprensa do interior do Brasil, que ele fez outro dia em Brasília, é um documento histórico importante. Então, profissionalize-se. Já que vocês não fizeram uma televisão, não fizeram um jornal, não fizeram uma revista, não ajudaram o Mino Carta na Carta Capital, não ajudaram o Mino Carta a fazer um jornal A República, aí o que é que faz? A Graça Forte tem que se defender no Globo. Tem que se defender na Folha. Vai se defender onde? Bom dia. O que me chamou a atenção, eu não sou da área da comunicação, eu sou professora. Ótimo. Mas assim, me chamou a atenção nas entrelinhas uma questão entre um pouco o nacionalismo e essa visão, né, de um mundo globalizado, né, de um momento. Eu me lembro um pouco de Carlos Lacerda, né, lá de trás. Ah, mas você né? devia se lembrar mais. Você é professora de quê? Eu sou professora de pedagogia, né, no campo da educação. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Todo brasileiro devia conhecer o Lacerda. É uma figura que me chamou um pouco a atenção, né? Esse momento da globalização de hoje, que a gente nem sabe se existe um projeto nacional, pelo menos assim, no horizonte distante, né? A gente não sabe direito o que está acontecendo. A coisa é muito simples. Deixa eu simplificar para você assim. É de uma clareza solar. É assim. Nacionalista é aquele que defende a Petrobras como empresa estatal. Quem são os donos da Petrobras hoje? Você. Não sei. Não, se você quiser me vende suas ações, eu compro. Então, porque hoje a coisa é mais complexa. Não tem complexidade nenhuma. Não tem complexidade nenhuma. É muito simples. No Brasil é assim. Nacionalismo é quem defende a Petrobras como empresa estatal e, portanto, o direito de a Petrobras explorar o pré-sal, uma das maiores cobertas de petróleo da história da humanidade, sob o regime de partilha. Isso é ser nacionalista. Quem não é isso é entreguista. É muito simples. Tem muito capital estrangeiro dentro da Petrobras hoje? Como assim? Não existe muita Hoje, assim, no campo de Libra, por exemplo, no campo de Libra, a Petrobras vai explorar 2/3 do campo e o outro terço vai ser dividido entre a Shell, a Total francesa e 2 empresas estatais chinesas. Essa é a partilha. Isso é o regime de partilha. Isso é o regime de partilha. Então, quando você ficar assim em dúvida, nacionalismo é muito simples. Nacionalismo é assim. Nacionalista é quem é a favor da Petrobras estatal com regime de partilha para o pré-sal. É fácil. Então, porque a minha questão, né, eu fico imaginando quem são hoje as vozes, né? As vozes? Nessa imprensa que a gente tem ainda, né? Essa TV aberta que é o caos, né? Menos aos domingos, lá para as 7h30 da noite. A TV privada também, a TV fechada vai para o mesmo caminho, né? Se você vê uma coisinha ou outra ali, você pinça, né? Nós da educação estamos numa crise danada porque a educação virou comunicação. Se você olhar, né, o que é escola hoje, se a gente olhar, né, a educação hoje a relação professor-aluno é muito mais uma relação de, né, eu não quero desprezar a sua área, né, mas pensando um pouco na coisa do entretenimento, um pouco na dica... Cristiane, vamos ser um pouco mais objetiva, por favor, para outras pessoas também participarem. Né? Então, só fechando, a coisa da comunicação, da hegemonia da comunicação, acho que ele já adiantou, né, a resposta, falando um pouco dessa perspectiva nacionalista, que eu não sei, né? Eu tenho dúvida se o PT tem essa perspectiva. Tem. Não, tem. Não. Eu vou te explicar. Agora vamos fazer um pouquinho de história.
O governo do Fernando Henrique, ele instituiu o regime da concessão. Concessão significava o seguinte: ele entrega o poço de petróleo para o estrangeiro, concede, do verbo conceder, ceder, com, e recebe em troca uma remuneração sobre o lucro oferido. No regime de partilha, é assim: a Petrobras fica com 2/3 da exploração. Né? E aí esse dinheiro aqui vai ser criado um fundo para fazer com que o dinheiro do pré-sal seja todo dirigido para educação, saúde e pesquisa e desenvolvimento, P&D. Num regime que o Serra prometeu na campanha de 2002, ele prometeu à representante da Chevron no Brasil, da Chevron, prometeu pegar o regime de partilha do PT e transformar, em 2010, e transformar em regime de concessão. O Fernando Henrique gastou aproximadamente 100 milhões de reais para fazer um estudo, num grande estudo de planejamento estratégico e marketing, aquelas coisas obscuras e de destinação previsível, para estudar como vender a Petrobras. Então, a primeira providência seria transformar a Petrobras numa empresa chamada Petrobrax, que ia fazer, sob a presidência do grande pefelista, porque ele era do PFL, Joel Renault, ia fazer o seguinte: dividir a Petrobras em pedaços. Petrobras Distribuidora, Petrobras Portos, Petrobras Refinaria, Petrobras Poço, Petrobras Petroquímica, dividir em pedaços para ficar mais fácil vender. Se fosse vender o bolo todo, ficava muito caro, não tinha quem comprar. Então a função era estrangular a Petrobras, não dar preço, não dar empréstimo, não dar um reajuste de tarifa, fatiar e vender. Era essa a estratégia. E ele chegou a vender na Bolsa de Nova York 30% das ações da Petrobras. Pois é. Entendeu? Ele tentou, ele quase conseguiu. Como agora eu soube, eu publiquei lá no meu blog, que eu recomendo a leitura, não é para fazer propaganda, mas é só porque... alto funcionário do Banco do Brasil que disse que o Fernando Henrique estava preparado para vender o Banco do Brasil, ia trocar o nome do Banco do Brasil para se chamar Banco Brasil. Tirar o do. Tirar o do. É uma bobagem, é uma coisa. Ninguém ia perceber, né? Ninguém ia perceber. Vamos lá, pessoal. Eu pediria um pouco de objetividade nas perguntas. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui. Não. Mas infelizmente nós temos outros convidados também, né? Professor, por favor. Paulo, numa aula de ontem aqui na Anguera, curso de comunicação, um aluno me diz o seguinte. Você é professor de comunicação? Professor. Blogueiro. Sobre a imagem... Só um instantinho, mestre, só um instantinho. Eu vou encerrar as inscrições na fala do professor Agenor. Pode ser? Todos concordam? Perfeito. Não, tudo bem. Então, pela ordem, tá, depois do professor Agenor, está o Aloísio, o Jota e o professor Arlindo. Tá bom? Então, eu queria saber o que a mídia estava fazendo na cabeça desse pessoal de comunicação a respeito da imagem da Petrobras. Aí um aluno diz o seguinte, um aluno das camadas populares, periferia aqui de Mauá. Professor, por que a Petrobras paga 50 milhões de dólares um barril de petróleo e vende por $2? Eu falei, como é, rapaz? Ele, não, 50 milhões o barril e vende por $2. E onde você leu isso? Ele não precisou lugar. Mas aí me caiu a ficha desse envenenamento realizado pelo Pinto, diuturnamente. Ele de fato incutiu a ideia de que a Petrobras está quebrada, o Brasil está quebrado e tudo que se faz lá é uma imensa roubada. É o discurso lacervista que o tempo inteiro denuncia. Que vem desde o Getúlio, né? O Mar de Lama,
Quer dizer, eu me detive no absurdo da relação de 25 milhões de vezes de diferença. Eu me detive na ideia de que o sujeito ele assimilou o veneno, a contagiar. E você disse, puxa, não se criou um jornal, não se criou uma rádio, não se criou nada para fazer o embate. E se deixou ali imaginando que eles iriam tratar democrático e civilizadamente, e não se reparou onde estava o inimigo. O inimigo, é claro, ele avança, não tem vácuo em política. Minha pergunta é a seguinte, esse receio é porque desde o início, quando o Lula teve a oportunidade de estatizar a Globo, que ela estava quebrada e não fez isso, é o receio de que haveria o golpe, e esse receio permanece até hoje, e de que maneira e por que não se faz isso, se identifica imediatamente Aécio e o seu similar ou genérico, que é o Dudu Fields. Dudu 3%. Isso. Por que não se assimila ele direto como o candidato dos ricos, o candidato da Globo, etc. Diretamente isso falado pela presidente ou pelos seus correligionários? Eu acho que, primeiro, eu fiz essa pergunta muitas vezes a vários ministros e a vários líderes do PT, e a resposta era mais ou menos a mesma. É porque a correlação de forças não era favorável. Isso significava, mudava um pouquinho aqui, mudava um pouquinho ali, que eles só tomariam essa providência de enfrentar a Globo quando eles se sentissem mais fortes. Isso significava, na verdade, na minha opinião, um temor institucional, que é esse que você mencionou aí. O temor de que a Globo derrubaria eles. Que eles não tinham estrutura embaixo para enfrentar a Globo, que a Globo seria capaz de derrubá-los. A Globo organizaria uma resistência que os derrubaria. Eu tenho cá as minhas dúvidas. Baseado na minha modesta experiência de carioca, o Brizola e o Garotinho enfrentaram a Globo. E foram 2 vezes governadores do Rio. Enfrentaram a Globo dentro do território da Globo, porque a Globo é do Rio. E o Brizola, em todas as campanhas dele, dizia: quando for eleito, a primeira coisa que farei será questionar aquele monopólio. O Brizola invadiu a Globo. Na eleição de 82, quando a Globo estava projetando a vitória desse grande ministro do governo, Wellington Moreira Franco, que aliás é um grande trabalhista, quando a Globo anunciou a vitória do Moreira, ele invadiu a Globo, ele foi lá e foi pro estúdio e desacatou o Armando Nogueira, teve que descer para defender a Globo. Eu tenho uma explicação, baseada no meu diploma falso de sociólogo. Eu estudei sociologia e, vocês sabem, sociologia não serve para nada, a não ser para ser presidente da República. Eu estudei sociologia. Controvérsia. Aí vai dar racha aí. Não, peraí, eu vou defender, deixa eu denunciar a minha tese de sociologia. A minha tese de sociologia de Araque é a seguinte: o Vargas, o Jean e o Brizola eram estancieiros, eles tinham terra. Eles eram da classe dominante no Rio Grande do Sul. Eles eram donos de terra. Eles olhavam para a burguesia de igual para igual. Era mano a mano. Ninguém ali falava de cima para baixo com eles, porque eles tinham terra. O Jango tinha um talento empresarial raríssimo, que você vê no livro dele, do Jorge Ferreira. O negócio do Jango, ele não era nem criar boi, ele era um invernista, ele era um broker, um corretor. Ele, como ninguém, sabia comprar e vender bem. O que é ele conta a história, o Jorge Ferreira conta uma história que ele estava
sobrevoando uma região lá de Goiás, ia descer numa fazenda para fazer um comício, um encontro político lá, olhou para a janela assim, e ali tem 500 cabeças. Aí desceu, chegou para o dono da fazenda, quantas cabeças você tem? Uns 550. Ele era um fenômeno. Isso é um talento. O Jango era muito rico. E o Brizola pegou a herança da mulher, da dona Neuza, e reproduziu no Uruguai. O Brizola era um empresário. Entendeu? Então, os trabalhistas originários não tinham problema de relação com a burguesia. Eles eram burgueses. Não eram burgueses. Agora, o PT tem uma relação de subalternidade. Quando eles olham para o Roberto Irineu, eles acham que o Roberto Irineu é importante. O Roberto Irineu Marinho não é importante. Se você soltar o Roberto Irineu Marinho em qualquer lugar em que ele não esteja protegido pela estrutura da Globo, ele não consegue sobreviver. Nenhum dos filhos do Roberto Marinho cursou uma universidade. Não são formados em nada. Eu estudei sociologia, pelo menos. Eles não sabem falar inglês. Eles são completamente despreparados. Entendeu? Põe esse cara para conversar com o Vargas, que era um homem cultíssimo. Paulo, gostaria de agradecer, aqui enquanto todas as informações, e eu tenho algumas questões, até quando você falar do Brizola, eu vou te falar que por um longo período, enquanto o Brizola foi governador, eu não ia ao Rio de tanta propaganda negativa que tinha aqui em São Paulo. A ideia que eu tinha que era ia descer na rodoviária, porque na época o pobre só andava de ônibus mesmo, e já seria assaltado ou assassinado. Mas a minha observação é no seguinte: em relação à questão das mídias, qual a questão da dívida dessas emissoras, e se os jornais também têm dívida junto ao governo, se é mantido ainda a questão dos incentivos fiscais para a imprensa, escrita, e a outra questão também que eu gostaria que você falasse, havia até não estou pouco tempo assim, tem um outro órgão medidor de audiência, que divulgava junto com o Ibope. Acontece que o Ibope ele ficou tão forte que virou sinônimo de audiência. Por que esse outro medidor de audiência desapareceu? Você tem alguma informação? Tá, deixa eu te explicar. Não queria interromper, mas já interrompendo. Você prefere que nós temos ainda, além do Aloysio, tem mais três participações. Você prefere que cada um... Vamos embora. Miséria pouco é bobagem. Vai lá, vamos embora. Então vamos. A gente faz os três. Faz tudo. Então você prefere... Vamos embora, tudo de uma vez só, depois eu respondo. Então, o Aloysio, Jota... Eu vou passar aqui para o desenho do Rubens. Professor, convencer. Quem fez? Obrigadíssimo. É muito legal. Mas é o seguinte, nós gostaria de um pouquinho mais insistir nesse projeto de lei de iniciativa popular para a mídia democrática. E o Simpro ABC, ele está junto com esse movimento. Nós estamos pedindo, temos aqui uma lista, o abaixo assinado, e nada mais que nós queremos, senão a regulamentação dos artigos 25, 21, 220, 221, Perfeito. 220, 223 da Constituição Federal. Os artigos já existem, precisam ser regulamentados. Exatamente. E para isso tem essa iniciativa popular, na qual a gente pede a contribuição maior número de pessoas possível, a gente está levando isso, apesar de entender que o porão lá da Congresso hoje não tem só globais, mas nós temos que romper isso. Então, Perfeito. E também, somado a isso, existe também a questão do plebiscito popular. O plebiscito popular vem ganhando força. Esse plebiscito ele já atingiu, faltava o Acre, o Acre também
chegou a atingir com todas as unidades federativas do país, está envolvida nesse plebiscito, e ele chama uma reforma constituinte. Política. Política, uma reforma constituinte política, única, soberana, para fazer a reforma política. Tem aqui esse gostaria que me falasse um pouquinho, vou deixar esse ponto. Tá. Falar um pouquinho nesse sentido dessa reforma. Daí. E a reorganização desse movimento todo, surgindo, que é uma jornada continental de defesa dessa integração da América Latina. Inclusive, houve recentemente, foi antes de ontem, né, Marcelo? Uma ação contra a Globo em Brasília. Uma ação, mais ou menos 200 militantes em Brasília. Então, no sentido de estar tentando fragilizar esse monopólio. Paulo, Sim. eu odiei essa sua apresentação. Posso fazer? Porque Não dá para agradar a eu todos. me sinto tão burro, Não seja assim. tão ignorante. Não tenha esperança, ninguém. Mas eu queria saber essa Mas é que eu vivo disso. Isso aqui é minha profissão, eu tenho a obrigação de saber. Agora, o que você propõe para melhorar o perfil deveria eu desligar a televisão às 19h30 e ler Bom, deixa eu falar primeiro sobre você. Até onde eu saiba, a única dívida, se é que podemos falar assim, de uma emissora de televisão com o governo federal, é a dívida da Globo com a Receita Federal. É o DARF. Mostra o DARF, que foi um trabalho realizado por um blogueiro sujo, o Miguel do Rosário. Na sequência, o Azenha entrou na Receita Federal, localizou a funcionária da Receita que sumiu com o processo da Globo. Essa história é uma história muito esquisita. Eu já contei no Conversa Fiada. Existe a suspeita de que a Globo tivesse se envolvido com duas gangues. Uma gangue que some com os processos na Receita Federal, subsidiada evidentemente pelos devedores, e uma gangue que foi contratada para recapturar o processo da Globo e chantagear a Globo. E que nessa disputa que se travou entre entregar o documento à Globo e o outro capturar para chantagear a Globo, houve troca de tiros e morreu uma pessoa. Num evento na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Não mostrada no Jornal Nacional. Mas mostrada no Conversa Fiada. E o ministro do Supremo, que deu habeas corpus à funcionária da Receita, que sumiu com o processo da Globo, foi o ministro Gilmar Mendes. Sempre ele. Cheio de Globo. Gilmar com G de Globo. Cheio de Globo. Então eu não sei de outra dívida, eu não conheço, não sei. Acho que o Silvio não tem, a Record não tem, a Rede TV não sei, não acredito. A Band também não. a dívida para com as Dívida? Não, com o governo, com bancos do governo, eu acho que não. Com relação ao projeto de lei, eu acho que a gente deve enfatizar esse aspecto muito importante que o Franklin enfatiza em todas as manifestações dele, é que esse projeto de iniciativa popular para criar o marco da comunicação nada mais quer do que regulamentar os artigos da Constituição de 1988. E eu vou contar aqui uma outra história. Uma vez eu perguntei ao então senador Antônio Carlos Magalhães se um dos dispositivos da Constituição de 88 ia vingar aquele que cria o Conselho de Comunicação com membros da sociedade civil. Aí ele falou, não, isso não vai para frente. Eu falei, por que não vai para frente? Não vai para frente porque a Globo não quer.
suficiente quanto isso. Bom, sobre o que fazer, amigo, eu sugiro que você assista ao Conversa Fiada. E se divirta, porque é muito engraçado. A gente faz muita brincadeira lá no Conversa Fiada. Esse vídeo, por exemplo, do Arroxo Neves, que agora eu só chamo ele de Arroxo Neves, porque ele diz que vai tomar medidas impopulares, né? Então é bom. Já veio com uma conversa de que vai resgatar a Alca. Vai resgatar a Alca. Aliás, nem os Estados Unidos querem mais a Alca. Aqui, por exemplo, hoje tem um título que é muito bom. Ricardo Teixeira é o quarto filho do Roberto Marinho. Em nenhum lugar do Brasil você vê isso aqui. Vem dar uma olhada aqui no negócio. Ó, gente, estou querendo diminuir minha ignorância só. Fica bem, né? Tem como projetar aqui? Eu não tenho. Bom, vamos embora, né? Vamos almoçar? Dá o quê? Sobre o mensalão? Bom, o mensalão, eu acho que ficou suficientemente claro que foi um julgamento de exceção. O trabalho agora didático do presidente Barbosa mostra isso de forma meridiana, né? O Barbosa está demonstrando que foi um julgamento de exceção. A Dilma pode anistiar eles no segundo mandato? E se pode, faz? Mas poder pode, legalmente. Legalmente poderia. Bom, então a gente agradece a participação do jornalista Paulo Henrique Amorim. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Agora eu vou tomar um café e vamos embora, né? Beleza. Eu vou ver se publico no meu site. Tá bom. Quem é sociólogo? Onde aqui? Você está onde Bom, vamos dar prosseguimento então à nossa atividade, pessoal. Gostaria de convidar então o deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade. Já começa direto, né?